Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui, nessa manhã maravilhosa, começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto, falarmos um pouquinho sobre esse trimestre, feche os seus olhos e junto comigo façamos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Cristo maravilhoso, nós pedimos, ó Deus, a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia para nós nesta manhã. Senhor, que neste momento derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria para compreendermos, Senhor, a Tua vontade, o que queres dizer, nos ensinar nesta manhã e que nós saiamos ao término desta aula conscientes deste assunto e aplicando em nossas vidas os Teus preceitos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos começando mais um trimestre que Deus nos dá da sua graça, da sua bênção, e começamos hoje uma nova lição. Nós terminamos no trimestre passado, terminamos no domingo passado, a lição escrita pelo pastor Elienay Cabral, que falou sobre os relacionamentos em família, né? Como nós solucionamos, tratamos algumas situações, a exemplo e testemunho de algumas famílias da Bíblia Sagrada. Foi uma lição maravilhosa. Deus falou muito aos nossos corações, nos ensinou muito naquela lição e não será diferente nesse trimestre. Os irmãos podem ver, com certeza os irmãos estão com suas lições em mãos. Na capa das suas lições, os irmãos vão ver. Nós vamos falar esse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então é uma lição importantíssima, escrita pelo pastor Douglas Batista. É um homem muito gabaritado, muito capacitado por Deus e nos traz esse assunto nesse trimestre maravilhoso e importante para a nossa fé, para a Igreja do Senhor. E nós iniciaremos no domingo de hoje com a primeira lição. Então a nossa primeira lição vai falar sobre a Igreja do Espírito da Babilônia. É uma lição introdutória, nós veremos assim o conceito geral que vai tratar a lição, mas se os irmãos repararem no índice da sua lição, no sumário, nós estudaremos alguns assuntos importantes. Nós estudaremos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, falaremos sobre aborto, sobre a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, sobre transgênero, uma visão bíblica para o corpo e além de outros assuntos que o Senhor, usando o nosso pastor Douglas Batista, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, traz esses assuntos muito pertinentes, muito atuais e importantíssimos para a nossa fé. Se eu puder lhe dar um conselho, querido irmão e irmã, é que você não perca nenhuma lição. Se você puder, vá para uma das nossas igrejas aqui do nosso campo de Matão, participe de maneira presencial no domingo pela manhã, estude com a igreja, com nossos professores. Eu tenho a plena certeza que sairemos daqui fortalecidos, mais crentes, mais fiéis, defendendo e compreendendo ainda mais a nossa fé. Vamos fazer a leitura do nosso textuário, irmãos? Ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e o versículo 5, que diz: "E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra." A nossa verdade prática diz que a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então nós veremos nessa lição, irmãos, assunto importante e com certeza Deus continuará falando aos nossos corações. Nesse momento, eu te convido, pegue aí a sua lição ou a sua Bíblia Sagrada, vamos fazer a leitura basilar, a leitura bíblica em classe, que vai ser a base para os nossos estudos nessa manhã. Ela se encontra em Apocalipse, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6. Pegue a sua Bíblia, a sua lição e façamos essa leitura que diz:
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Amém. Meus irmãos, que leitura forte, né? Imponente, fala de maneira gloriosa esta revelação que Deus deu para o apóstolo João em visão e com certeza servirá de base para o estudo dessa manhã. Meus irmãos, nós, de maneira introdutória, eu gostaria de ressaltar os assuntos, os objetivos que nós trataremos nessa manhã. No primeiro tópico, os irmãos vão reparar que é uma lição um pouco extensa, um pouco grande, mas os irmãos perceberão que o motivo é justo. O primeiro tópico, a nossa intenção vai ser apresentar os significados e os sentidos de Babilônia na Bíblia Sagrada e dentro do contexto que nós estudaremos nesse trimestre. Os irmãos vão reparar que Babilônia aparece em diversos livros da Bíblia Sagrada, em algumas passagens, e algumas delas se diferem de outras por se tratarem de outro sentido da palavra ou da nação babilônica. No segundo tópico, nós vamos elencar os sistemas que foram corrompidos, pelo espírito da Babilônia, e depois, no terceiro, nós vamos demarcar a posição que se espera da Igreja do Senhor diante desse cenário de influência, de corrupção, desse espírito babilônico que assombra a Igreja do Senhor, que assombra o mundo num sentido amplo e figurado. Irmãos, de maneira introdutória, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia Sagrada comigo no capítulo 1 de Apocalipse e também o versículo 1. A parte B desse versículo diz o seguinte: Apocalipse 1:1, a parte B. Vamos ler o versículo todo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Esse versículo introdutório, na verdade os 3 primeiros versículos de Apocalipse, vão nos apresentar o título, o assunto e a maneira revelada de todo o escrito subsequente do livro de Apocalipse. É interessante, irmãos, nós devemos dizer isso, porque o livro de Apocalipse vai nos trazer relatos de maneira apresentadas como visões para João, que tratam de eventos que eram futuros para a época de João, mas que são passado para nós, tratam de momentos e aspectos presentes no nosso dia, nos nossos dias, na igreja atual, mas também trata, e esta é a grande maioria, de eventos futuros, que, como diz o próprio apóstolo João, que brevemente acontecerão. Então, fala de eventos, de alguns acontecimentos que se concluirão num breve futuro. Então, não aconteceram ainda. Um deles é o regresso do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, o milênio, dentre tantos outros assuntos. Apocalipse trata de eventos futuros e trata de maneira muito real. Mas
há um aspecto nesse primeiro versículo que é importante e dá o sentido de todo o livro. Quando nós olhamos o versículo primeiro, Deus está falando com João, ele relata isso, e ele diz, olha, o anjo do Senhor, Deus através do seu anjo, envia esses eventos, essas revelações, para que João, como diz o final do versículo primeiro, notifique. Então João foi notificado e depois constantemente ele testifica desta palavra, dessas revelações, as registra e de forma profética transfere para a igreja do Senhor. Então, nós recebemos através de João esta visão revelada pelo Senhor que nos notifica. O livro do Apocalipse, ele deve ser para nós um chamado a aquele sentimento de urgência, aquele sentimento de necessidade de nós nos voltarmos para o Senhor. Então, o livro de Apocalipse é um livro escatológico, assim como Daniel, por exemplo, e ele com certeza, irmãos, nos dá esse sentimento de alerta, porque trata de alguns perigos, de algumas situações adversas que a igreja enfrentará e que, infelizmente, já acontecem nos nossos dias. E um deles é justamente o sentido da nossa lição, que é a influência desse espírito da Babilônia, essa influência desse modus operandi babilônico, que nós vamos entender agora dentro do aspecto da lição, mas que Deus fala conosco de maneira assim muito verdadeira, muito real e serve para a nossa compreensão da vontade de Deus. Eu fui agraciado pelo Senhor, irmãos, porque nessas últimas semanas nós estudamos juntamente com nossos irmãos aqui na nossa escola teológica. Nós temos aqui na nossa sede uma escola teológica toda segunda-feira, inclusive você que está nos acompanhando, nos assistindo, é nosso convidado, para vir participar de uma aula, para se inscrever, estudar a palavra de Deus juntamente conosco. E nessas últimas semanas, nós estudamos a matéria, inclusive trouxe o livro que nós estudamos, a matéria que nós estudamos nessa última etapa da ETAD nas últimas semanas, que foram os livros apocalípticos, o sentido escatológico contido dentro de Daniel e Apocalipse. Então nós percebemos ali, irmãos, nesse estudo mais aprofundado do livro de Daniel e Apocalipse, como o Senhor coloca diante de nós um alerta quando trata de assuntos escatológicos. É para a igreja estar alerta, irmãos, vigiando, se preparando, porque estes acontecimentos, me perdoe, irmão, esses acontecimentos não são relativos a um futuro muito distante, mas breves, estão para acontecer. Então são alertas para o nosso coração. O nosso primeiro tópico, irmãos, vai falar sobre a Babilônia e os seus significados. Então nesse primeiro tópico, os irmãos vão reparar, a Babilônia ela é usada constantemente na palavra de Deus de algumas formas. A primeira forma é, de maneira histórica, o sentido literal. Então, algumas passagens, ou dizer talvez a maioria, ela trata da Babilônia de maneira literal. Aquele império dominante que governou o globo, foi o império dominante por muitos anos, que oprimiu o povo de Deus e muitas outras nações. Quando a Bíblia Sagrada refere-se à Babilônia, na maioria das vezes refere-se no sentido literal, quando está falando do império babilônico, quando está falando da nação da Babilônia, quando está falando da força militar, da força política, da força destrutiva da Babilônia, daquele império que governou o globo durante alguns anos. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos também algumas citações, e são diversas citações, que inclusive está no capítulo 17 de Apocalipse, que tratam de assuntos, quando citam a Babilônia, figurados. Então aqui está falando, não no sentido literal, a Babilônia, o Império Babilônico, com um governante babilônico. Não, está falando num sentido figurado, está falando num sentido ilustrativo, usando, por exemplo, aquela nação que subjugou o povo de Deus, o seu modus operandi, e como ela
nas suas estratégias, tinha uma política muito danosa para a fé cristã, e isso, de maneira figurada, é usada para exemplificar as ideologias, as normas atuais que a igreja enfrenta hoje, que também vão contra a fé cristã, que também são instrumentos de Satanás para nos oprimir e oprimir a igreja do Senhor. Então, quando nós olhamos o versículo 17, do capítulo 17 de Apocalipse, é importante salientar uma coisa. Todo o livro de Apocalipse ele foi escrito por João e é uma revelação do Senhor para aquele apóstolo. Mas quando ele está de maneira linear, falando de acontecimentos cronológicos, nós veremos isso acontecendo de maneira muito presente no livro do Apocalipse, e nós vemos ali João tratando de assuntos de maneira cronológica que estão acontecendo. Então vai acontecer isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, através da revelação do Senhor para João. Só que dentro dessa mensagem cronológica e linear, João está tendo visões, relatando de maneira cronológica os acontecimentos revelados por Deus a ele, mas em alguns capítulos ele faz um parêntese. Então ele corta aquela revelação cronológica e linear e apresenta uma visão complementar, que a gente chama de assunto ou capítulo ou passagem parentética, porque são parênteses. Então sai daquela maneira linear e cronológica e adiciona-se ali um parêntese da forma como João teve aquela visão. É um assunto que ele apresenta, corta o sentido cronológico e linear e apresenta um assunto adicional de maneira parentética. O capítulo 17 é um assunto parentético, porque ele não trata de um acontecimento futuro, mas revela um sentido amplo e real de algum aspecto do acontecimento que faz parte de toda a ordem cronológica dos últimos tempos. Então, nesse capítulo 17, nós vemos a figura, e até interessante, se os irmãos, juntamente comigo, abrirem suas Bíblias no capítulo 17, os irmãos vão ver que o título do capítulo, fala sobre a queda da Babilônia. É aquela visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Então, essa visão parentética sobre um aspecto de um acontecimento futuro, João nos apresenta essa figura da grande prostituta. Este assunto escatológico é um assunto profundo. Nós realmente devemos nos dedicar na leitura e na compreensão do texto. Não é uma cronologia fácil de compreender. Ali junto com Ezequiel, Daniel, são os livros mais difíceis de termos a compreensão plena, total, ali da Bíblia Sagrada. Mas, irmãos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, os irmãos perceberão que ao término dessa lição, nós compreenderemos muito bem o capítulo 17 e o que quer dizer esta grande prostituta, qual é a visão babilônica que está permeando nos nossos dias. Não há impossíveis para o Senhor e Ele nos faz entender a sua palavra, mesmo que sejam assuntos profundos e de compreensão mais difícil. O Senhor está ao nosso lado e o Espírito Santo nos revela, nos ajuda, nos auxilia, e nós, através do empenho, através da nossa busca, o Senhor nos abençoa e nos ajuda a compreender a sua palavra. Então, no capítulo 17, nós veremos essa imagem da grande prostituta. A personagem que aqui é apresentada, como uma grande meretriz, que, como diz os versículos 1 e 2, os reis da terra se prostituíram com ela. No texto bíblico vão se destacar, irmãos, aqui, pelo menos 3 grandes termos. No termo grego, o termo porné, que é o sentido lógico e direto para prostituta, o porneo, que é prostituir-se, e porneia, que é prostituição. Então, alguns termos gregos são importantes. Quando nós olhamos essa prostituição contida aqui no capítulo 17, é de maneira figurada.
Aqui não está falando, Deus não está dizendo de maneira literal a João e mostrando a ele, tendo uma visão de uma grande prostituta, uma mulher de maneira literal, que se prostituía com literalmente os reis da terra. Não é nesse sentido. O capítulo 17 apresenta-se de maneira figurada. Então, quando nós lemos o capítulo 17, falando sobre a visão de uma grande prostituta que se prostituía com os reis da terra, nós estamos falando de uma instituição, de um sistema religioso. Então, a grande prostituta aqui é uma falsa igreja ou um falso sistema religioso. Então, quando os irmãos lerem o capítulo 17, saibam que é num sentido figurado e que a imagem desta grande prostituta refere-se a um grande sistema religioso falso e que será usado, irmãos, como alicerce para o anticristo. Será uma aliança inicial, depois nós lemos na cronologia que o anticristo vai subjugar até mesmo essa instituição, essa falsa instituição, esse falso sistema religioso, para implementar a religião ideal para o anticristo, que é a adoração de si próprio. Então, repare bem, nesse primeiro subtópico, nós vemos aqui este sentido de prostituição de um falso sistema religioso mundial. Irmãos, o que será isso? Essa imagem parentética contida no capítulo 17, revelada por Deus a João, nós vemos aqui um sistema religioso falso que se prostitui, que corrompe. Então a prostituição aqui, irmãos, é num sentido de uma prostituição espiritual. O significado de prostituição é o abandono da fidelidade. Então é quando há uma maneira corrompida de se portar e trata-se de a expressão mais real de infidelidade. Então, nós veremos que no capítulo 17, esse sentido de prostituição é justamente nesse sentido figurado, tratando de um falso sistema religioso que será usado pelo anticristo e que, ao mesmo tempo, corrompe, que prostitui, que leva à infidelidade os reis da terra, os governantes, os grandes da terra. Então, nós veremos que nos últimos tempos haverá um falso sistema religioso que vai corromper o coração daqueles líderes, levando eles a se prostituírem e tratarem com infidelidade a verdadeira e única religião, que é servir ao Senhor de maneira real e profunda. Então, irmãos, nós olhamos para este cenário e podemos imaginar, e esse é um erro da maioria dos leitores de Apocalipse, é achar que estes acontecimentos, que esses vaticínios, referem-se a momentos extremamente distantes, num futuro muito distante do nosso, da igreja atual. Mas esse é um ledo engano, irmãos, porque nós, quando olhamos esse texto, vemos que já existe um falso sistema religioso mundial, ainda de maneira inicial, ainda de maneira preliminar, mas que sim, já se mostra um caminho viável para essa grande prostituta, essa mulher, essa religião que se prostitui e que leva à corrupção e à infidelidade os grandes líderes da terra. Nós estamos falando do falso sistema ecumênico. Os irmãos sabem bem disso. O ecumenismo doutrinário é um dos maiores perigos para a igreja atual. Essa ideia de uma religião mundial, a bandeira branca, a paz, a união de todos os povos, uma única fé, é uma pregação muito perigosa, porque ela vai ao contrário da palavra de Deus, nos dizendo para nos unirmos doutrinariamente, e nós sabemos que a única e verdadeira doutrina é a palavra de Deus. Então esse pensamento unicista, ele é contrário à palavra de Deus. Nós temos que, logicamente, irmãos, nos levar à preocupação, porque é um assunto muito atual, é um perigo que no cenário atual já se mostra presente.
Então nós vemos que o caminho já está sendo preparado para a manifestação do anticristo e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos combater, como diz o versículo 5, nós vemos, há um grande empenho de Satanás em fazer com que esse espírito da Babilônia corrompa os corações e marque território dentro das igrejas, dentro dos nossos templos, dentro dos nossos corações, e nós veremos bem como evitá-los, qual é o papel esperado da igreja diante dessas muitas facetas, né, do sistema identificado como um falso sistema religioso de prostituição e infidelidade da fé. O nosso segundo subtópico fala sobre a mulher e a besta escarlate. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Então aqui são a mesma figura e o apóstolo João as descreve com mais afinco quando fala dessa mulher assentada sobre uma besta escarlate, vestida de púrpura, né, ou escarlata, que é justamente um sentido do luxo, da grandiosidade do seu reinado. Esse tipo de tecido, nos tempos bíblicos, de maneira contemporânea, João, eram os tecidos mais luxuosos e caros para se adquirir. Então, a pessoa que possuía uma veste na cor púrpura ou escarlata, que é aquela cor de sangue, um vermelho bem vivo, ela logicamente tinha grandes posses, porque era uma vestimenta caríssima, era uma roupa cara, uma cor muito cara para produzir. Então isso demonstra que este falso sistema religioso, infelizmente, vai se mostrar muito imponente e poderoso, vai ter luxo, muitas condições realmente monetárias, financeiras e políticas para se consagrar ao poder. Então será um momento em que as religiões se unirão num movimento unicista e ecumênico, e esse grande conglomerado de religiões vai se demonstrar poderoso, terá muita influência política, muito poderio, e vai, naquele momento inicial ali do início da grande tribulação, se mostrar dominante e vai realmente ludibriar os povos da terra, os governantes da terra. Quando nós continuamos a leitura do capítulo 17, nós encontraremos uma fera na qual a mulher está montada, que é descrita por João como uma besta que saiu do mar. Esta besta que saiu do mar é justamente a figura do anticristo. Então, inicialmente, este falso sistema religioso vai ser incentivado, apoiado pelo próprio anticristo. Irmãos, uma coisa nós temos que deixar muito claro: o anticristo é a figura enviada pelo próprio diabo. É um enviado do diabo para esses eventos finais muito destrutivo e pernicioso, que inicialmente se apresentará, né, como um grande pacificador, um grande político, uma figura que vai trazer aquela imagem da paz mundial, de união, justamente esse movimento unicista que vai ser levado para o ambiente religioso por este falso sistema religioso tratado como uma grande prostituta mulher, mas assentada sobre a besta. Então haverá a comunhão entre este falso sistema religioso unicista, ecumênico, mundial, com a figura do anticristo. Repare, irmãos, a maneira danosa, perniciosa que esses dias trarão. Como será triste, irmãos, este período para a igreja do Senhor. Então, a ambientação do espírito da Babilônia é justamente este sentido, o espírito da Babilônia. Por quê? Nós vemos no versículo 5, que inclusive é o nosso texto áureo, quando ele está descrevendo esta visão desta mulher, desta grande prostituta assentada sobre a besta, que é o anticristo, a figura desse falso sistema religioso mundial, unicista, ele vai se apresentar no versículo 5, que na sua testa estava escrito
Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, este falso sistema religioso apresenta-se também como, diz o versículo 5, a grande Babilônia. Aqui não é no sentido literal, não está falando da nação babilônica, até porque a nação babilônica foi subjugada, ela foi derrotada. Nós sabemos que posteriormente veio o Império Grego, posteriormente o Império Romano. Então, a nação babilônica, inclusive a Babilônia, que pertenceu, né, a uma das maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia, aquela cidade majestosa, foi derrotada. Então, dificilmente isso não acontecerá num futuro de ressurgir essa nação como uma nação dominante. Então, quando nós olhamos no capítulo 17 de Apocalipse, está tratando da Babilônia no sentido literal. Quando ele fala do espírito da Babilônia, está falando justamente, irmãos, sobre a maneira, o modus operandi da Babilônia do mundo antigo, como influência para o modus operandi desse falso sistema religioso mundial que há de se manifestar principalmente nos eventos que antecedem a manifestação do anticristo. Então, eu trouxe até o livro da nossa ETAD sobre Daniel e Apocalipse, e o pastor Antônio Gilberto, que é o escritor dessa matéria, ele cita no estudo do capítulo 17 de Apocalipse um pouco sobre a Babilônia e o porquê há esta visão de como a Babilônia torna-se a figura mãe desse espírito maligno unificador que infelizmente será usado para estabelecer um falso sistema religioso mundial. O pastor Antônio Gilberto diz assim, preste atenção nessa leitura. Aqui, no capítulo 17, se vê que a Babilônia tem sido a mãe dos falsos sistemas religiosos. A história nos conta que as religiões falsas, que nem sempre vão incluir a idolatria, irmãos, tiveram sua origem em Nimrod e a sua mulher Semiramis. No primitivo reino de Babel, de onde provém Babilônia, lá em Gênesis no capítulo 10. Então, olha só, Nimrod foi o primeiro grande ditador da história, está lá em Gênesis no capítulo 10, e também lidera o povo no primeiro ato religioso, falso, que foi a construção da Torre de Babel, que tinha como objetivo, logicamente como as outras torres semelhantes também, de promover um culto idólatra. Hoje, essas falsas religiões estão no seu auge, a caminho do reinado do anticristo, ocupando-se de práticas ocultas, como magia negra, sessões espíritas, contatos com demônios, milagres, feitiçarias, astrologias e toda a sorte de abominações. Olha só, irmãos, como a Babilônia se demonstrou desde o início, lá com o surgimento do paganismo na Torre de Babel, como a mãe de falsos sistemas religiosos pagãos, que nem sempre, muitas vezes, vão envolver idolatria, mas muitas vezes a forma obscura e sutil de apresentar aquela falsa religião, aquele falso sistema religioso, já leva à corrupção e o distanciamento da verdadeira palavra de Deus, da verdadeira religião que é Cristo, nos corações das pessoas. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o espírito da Babilônia é esse espírito, irmãos, de levar os homens a crer em falsos sistemas religiosos a fim de corromper seus corações e desviá-los da verdade. O subtópico 3 vai falar especificamente sobre a parte A do versículo 5 do capítulo 17, que é o mistério, a grande Babilônia. Aqui, irmão, há a constatação de que mistério, juntamente com o nome da grande Babilônia, nós vemos que claramente não se trata daquele império que dominou o globo na época do profeta Daniel, mas, irmãos, que se trata de uma nação, de um sistema religioso falso, enviado pelo diabo para corromper os corações, mas que em muitas das suas coisas age de maneira misteriosa, age
usando como artifício, como disse o próprio pastor Antônio Gilberto, das coisas ocultas, das magias, dos espiritismos, de algumas coisas ocultas e misteriosas para corromper e trazer aos corações a deturpação da realidade e da verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, esta mãe das prostituições e abominações da terra é se apresentando como a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, da depravação da sociedade. E isso vai acontecer de maneira muito real e nós veremos isso no próximo tópico. Irmãos, o resumo desse primeiro tópico nos ensina que o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Então, o espírito da Babilônia, esse espírito trazido aqui no capítulo 17 e que é, infelizmente, uma realidade para os nossos dias, o espírito da Babilônia sonda e permeia a terra, o globo, as nações, os povos atualmente. Por quê? Não é no sentido literal, mas no sentido figurado, dessa maneira de ilustrar que o espírito da Babilônia, a Babilônia, é tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que é completamente contra a palavra do Senhor e seus preceitos e as suas verdades. Certo, meus irmãos? Nesse primeiro tópico, espero que os irmãos tenham compreendido bem, é uma lição profunda, um assunto profundo, mas o Espírito Santo do Senhor está aqui nos auxiliando na compreensão e nos ajudando a compreender a vontade de Deus. No segundo tópico da nossa lição, há o tema, o Espírito da Babilônia. Então, como já sabemos o sentido figurado, né? O Espírito da Babilônia trata-se de maneira figurada, a esse espírito de ir completamente contra a Deus e a sua palavra, então corrompendo os corações numa falsa religião mundial, num falso sistema religioso, usando de mistérios, de coisas ocultas para corromper os corações. Mas agora no tópico 2, nós veremos de maneira mais profunda como o espírito da Babilônia se infiltra e corrompe de maneira espiritual, de maneira cognitiva, de maneira muito, vamos dizer assim, muito individual, muito verdadeira, os corações e os povos, dentro de muitos aspectos e muitas áreas. No primeiro subtópico, nós vemos o espírito da Babilônia dentro do sistema religioso. Irmãos, a religião, ela, como diz o próprio significado da palavra religião, que vem do religare, né? Que é a forma de religar o homem a Deus. Então, a religião não é Deus, a religião não é Cristo, mas é a forma como nós nos achegamos ao Senhor, como nós nos apresentamos diante de Deus. Então, a religião não leva ninguém para o céu. A religião não é o nosso objeto de adoração, não é a nossa intenção de propósito. Mas a religião é o meio, é o caminho. É a forma como nós nos apresentamos a Deus e a forma como Ele se apresenta a nós. Então a religião verdadeira é Cristo. Cristo é a nossa religião. Nós servimos a Deus dentro desse sistema religioso. Só que esse espírito da Babilônia, ele influencia principalmente também esse sistema religioso. Então, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Se a prostituição é o abandono da fidelidade, é a corrupção dos corações, se a prostituição é para esse sentido, para o adultério espiritual, irmãos, aquele sistema religioso que leva a Cristo, sendo influenciado, sendo infiltrado pelo espírito da Babilônia, ele corromperá os corações, os pensamentos, e levará a uma vida espiritual corrompida e leva aquela pessoa a se prostituir de maneira espiritual. É uma palavra muito dura, né, irmãos? É uma palavra pesada, eu admito, mas ela traz a realidade.
Aí eu pergunto para os irmãos, né? Se nós olharmos para esse sentido de prostituição espiritual, então se prostituição é abandono da fidelidade e a verdadeira religião ela é fiel a Cristo e a sua palavra, a Deus, se é o abandono da fidelidade, então as falsas religiões que são influenciadas pelo espírito da Babilônia são aquelas que abandonam a fidelidade da palavra de Deus, que abandonam a fidelidade a Cristo. E eu pergunto para os irmãos, para a gente saber se esse espírito da Babilônia é real nos nossos dias. Eu pergunto para os irmãos, há nos nossos dias a deturpação do sistema religioso levando ao abandono e à infidelidade à palavra de Deus? Muito, muito. Nós vemos hoje uma religião do culto ao ego, à pessoa, esse humanismo, essa forma egocêntrica de ver a religião, colocando o homem no centro. Irmãos, isso é uma perversão, uma prostituição espiritual. Outra forma de corrupção espiritual, de prostituição espiritual, é quando há o abandono da fidelidade à palavra de Deus e o amor ao dinheiro. A corrupção espiritual, vista de um ponto de vista financeiro, também é o espírito da Babilônia infiltrada naquele sistema religioso. Quantas grandes denominações hoje, infelizmente, são movidas única e exclusivamente pelo dinheiro. Pastores, pregadores, cantores que se vendem a sua vida espiritual, vendem suas imagens simplesmente por se prostituírem espiritualmente, influenciados por esse espírito babilônico, levando o amor ao dinheiro. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Aqui, irmãos, nós vemos claramente qual é o argumento que se usa daqueles que se deixam corromper nesses sistemas religiosos influenciados pelo espírito da Babilônia. Invocam, né, a prerrogativa da liberdade. Olha, nós somos livres para adorar ao Senhor, a graça de Deus é multiforme, nós podemos servir a Deus, ser crente, falar com Deus da nossa maneira, do jeito que nós queremos. É aquela velha máxima, Deus olha para o coração, Deus não se importa com essas coisas. Irmãos, triste engano as pessoas que assim defendem os seus falsos modos de servir ao Senhor, as suas falsas estruturas espirituais e religiosas. Muito triste, infelizmente. A palavra de Deus, irmãos, é imutável e ela nos leva, irmãos, a ser contra. Então, muitas ideologias, como a ideologia humanista, de colocar o homem no centro da mensagem, no centro da religião, o ecumenismo, que é essa maneira unicista, né? É uma forma, infelizmente, uma deturpação que leva à erosão da fé bíblica, o próprio relativismo e essa doutrina perniciosa de relativizar a doutrina do Senhor, a palavra de Deus, a mensagem dos apóstolos, o humanismo, o sincretismo, que vai misturar ali o sagrado com o profano. E além disso, irmãos, passa a ser permitido uma verdade relativa. É verdades no plural, não é verdade única e exclusiva. Irmãos, aqui nós temos que deixar uma coisa muito clara. Todos esses problemas identificados que no sistema religioso se mostram corrompidos por esse espírito da Babilônia, aqui, irmãos, são problemas e ideologias presentes nos nossos dias. Repare, irmão, como o Apocalipse, ele está em pleno cumprimento nos nossos dias. A maneira profética como Deus usa João é real e verdadeira nos nossos dias. Esse espírito da Babilônia está, irmãos, infiltrado em muitos sistemas religiosos da atualidade, infelizmente. Então, olha só, no segundo subtópico, nós vemos a aplicação desse espírito da Babilônia também num sistema político e cultural. Irmãos, o ativismo judicial dos nossos dias é uma maneira clara de demonstrar como o espírito da Babilônia também infiltrou-se no sistema
político, no sistema religioso, como eles estão corrompidos, a política, de maneira sorrateira, buscando interesses próprios, engrandecimentos, enriquecimentos próprios. Irmãos, é uma forma muito triste, mas real, de perceber a atualidade da palavra de Deus, a atualidade das visões e das profecias que João nos apresenta. Olha só, irmãos, o que diz a nossa lição. O espírito da Babilônia, ele exerce forte influência na política e na cultura. Nós vemos hoje as pautas progressistas e de inversão de valores fazendo parte de praticamente todo o sistema político e cultural. Nós estudaremos isso com mais afinco, realmente, nas próximas lições, mas há uma intenção diabólica de desconstruir o padrão bíblico para a família, de desmasculinizar o homem, de desfeminilizar a mulher. Irmãos, isso são inversão de valores. É o modo como esse espírito da Babilônia exerce forte influência no sistema político e cultural. Isso é preocupante, irmão. Essas práticas impostas, à cultura cristã, como ideologias ao aborto, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, da prostituição, o patrulhamento ideológico, dentre outros, até a própria censura promovida contra a palavra de Deus, contra aqueles servos fiéis do Senhor que pregam a verdade, como isso, irmãos, é algo muito presente nos nossos dias e mostra com clareza a influência e o poder exercido pelo espírito da Babilônia. Esse sistema progressista, ideológico, de um falso sistema religioso mundial que leva, irmãos, lá ao final dos tempos, à manifestação do anticristo. Irmãos, o cenário está preparado, infelizmente. E isso, irmãos, não é um problema que ocasiona-se somente no mundo secular. Olha, a igreja, o crente não sofre com isso porque nós servimos ao Senhor. Não, irmãos. Isso tem se infiltrado dentro do sistema religioso. Nós temos hoje igrejas chamadas igrejas inclusivas, que ao invés de condenar o pecado, e aqui estou falando do pecado e não do pecador, porque nós amamos, simpatizamos com o pecador, nós temos afeto, carinho, amor por aquela vida, por aquela alma, por aquela pessoa, independente da condição pecaminosa que ela esteja. A palavra de Deus a igreja é um hospital que quer tratar, ajudar, restabelecer, restaurar aquela pessoa. Mas o seu pecado é condenado, não por nós, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus condena determinados pecados, mas há igrejas que se deixaram influenciar e o espírito da Babilônia exerce forte influência e poder a ponto de corromper suas doutrinas e termos hoje igrejas inclusivas. Igrejas que servem Santa Ceia para membros que estão em adultério, que batizam de maneira deliberada, de qualquer forma, qualquer tipo de pessoa. Essas deturpações de doutrinas imutáveis, de verdades concretas e pétreas, é uma clara manifestação do poder do espírito da Babilônia, exercendo sua influência dentro de um sistema religioso, mas também político, porque há muitas leis propostas que levam a este sentido, mas também num sentido do sistema cultural. E por fim, irmão, no sistema econômico, Os irmãos sabem bem disso. Basta você ligar sua televisão ou pegar o seu aparelho celular que você verá as mais famosas marcas sendo ali influenciadas por esse espírito da Babilônia, levando a ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Lembra no primeiro tópico, irmão, quando falamos de espírito da Babilônia, estamos falando de um sistema, de uma criação de ideias que são totalmente contrárias à palavra de Deus e à sua verdade. Irmãos, como isso é presente e atual nos nossos dias. Então, a sinopse, a conclusão, o resumo desse nosso segundo tópico diz que o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos
políticos, culturais e econômicos. Então, ela está encrustada, é algo real que está, infelizmente, nos assombrando. Nós vemos hoje, irmãos, quando olhamos as notícias atuais, coisas terríveis, afrontas terríveis desse progressismo, desse humanismo, dessa inversão de valores, dessa deturpação de doutrinas, e isso chegando dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das escolas, correndo o risco de influenciar os nossos filhos, as nossas crianças, a nossa fé. Irmãos, lutemos diariamente contra este mal e nos firmemos na palavra de Deus. A maior intenção da lição de hoje é essa, irmão. É combater esse espírito da Babilônia, é combater, mas também fortalecer a fé do crente, do irmão, da irmã que está nos acompanhando, que está assistindo, a fim de manter-se firme nesta luta contra esses perigos do espírito da Babilônia, exercendo sua influência e seu poder em todos os aspectos da nossa vida. Por fim, o terceiro e último tópico vai falar sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, qual é a posição esperada da igreja de Cristo, daquele crente, daquele irmão, daquela irmã, diante dessas influências, desse poder exercido pelo espírito da Babilônia, por esse falso sistema religioso corrompido e vil? Qual é a posição esperada da igreja? O nosso pastor Douglas Batista, ele separa em 3 subtópicos, que são as posições esperadas da igreja do Senhor. O primeiro é não negar a ortodoxia bíblica. Irmãos, ortodoxia, eu fiz questão de pegar o significado no dicionário, porque nós temos uma divergência na tolerância do uso da palavra ortodoxia. Ortodoxia, no dicionário, diz que é, no sentido religioso, quem aceita como única e verdadeira uma única ideologia, uma única regra ou uma única doutrina religiosa, um dogmatismo. Irmãos, ortodoxia, que vem do grego ortos, que quer dizer correto, e da expressão doxa, que vem do verbo dokel, que significa crer. Então, crer no que é correto. A ortodoxia é, irmãos, no sentido claro, a qualidade daquilo que é ortodoxo, daquilo que é rigoroso. Então, é crer numa única e verdadeira e correta, do ortos, correta, doutrina bíblica. Irmãos, não existem verdades absolutas. Não existem, no sentido plural, no plural. Não existem verdades relativas. Existe uma única verdade absoluta, e esta verdade é a palavra de Deus. Esta verdade absoluta, ela não deve ser relativizada. Nós não devemos relativizar, inverter, adicionar ou subtrair. Ela é completa e suficiente. É a verdade revelada, única e exclusiva e suficiente e absoluta. Irmãos, a igreja, a posição que é esperada da igreja é não negociar a ortodoxia bíblica. Nós não podemos relativizar. Se os irmãos fizerem uma rápida pesquisa no YouTube, os irmãos encontrarão mensagens com fundos bíblicos baseadas em versículos, mas que se apresentam totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós somos cristãos e servimos a Deus em uma igreja que crê na ortodoxia bíblica. A ortodoxia é rigorosa, é crer naquilo que é correto. E isso, irmão, não muda, é absoluto, é verdadeiro, é único. Então a posição esperada da igreja é que ela não negocie a sua ortodoxia bíblica, não se venda, não relativize a palavra de Deus, não adicione, não subtraia, não conjecture, não imagine
mas creia na verdade única e revelada, completa da parte do Senhor para nós, a sua Bíblia. Esse espírito da Babilônia e suas ideologias não podem adentrar neste campo da nossa fé e nos levar a descrer da palavra de Deus ou imaginar que ela está desatualizada, incompleta de maneira nenhuma. A palavra de Deus é completa, atual, única, absoluta e verdadeira. Glórias a Deus por sua palavra. E por fim, os últimos 2 subtópicos apresentam a posição esperada da igreja a fim de formar o caráter de Cristo. O cristão, irmãos, ele deve pensar e agir como Cristo. Ele deve buscar incansavelmente essa obra completa para a sua vida. O crente, irmãos, nós já estudamos lá dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, os aspectos instantâneos da fé salvífica no momento da aceitação, mas nós estudamos um aspecto que é a santificação, que é progressivo, é gradual. Então o crente vai se santificando cada dia para melhor, nunca regredindo, nunca diminuindo. O crente vai crescendo na fé, crescendo na graça, no conhecimento, vai progredindo, crescendo, avançando. Então, a posição esperada da igreja diante desse espírito da Babilônia, primeiro, é não negociar a ortodoxia bíblica, mas também formar o caráter de Cristo em nós, como crentes. Isso quer dizer o quê, irmãos? Cada vez mais nós eliminarmos as falhas de formação e buscarmos parecermos com o Senhor em nossa maneira de falar, de andar, de pensar, de agir, pertencendo a Cristo de maneira cada vez mais integral, cada vez mais completa. Então o crente hoje vai se santificar mais e amanhã mais crente. Vai melhorando e amanhã conhece mais a palavra de Deus. Vai crescendo, vai evoluindo, vai avançando. É este o posicionamento. Por quê, irmãos? Este processo gradual de santificação, se ele for sempre positivo, cada vez melhor e maior, nós chegaremos num ponto, irmão, de estarmos agradando ao Senhor e cada vez mais parecidos com o Senhor, porque teremos mais intimidade, mais presença do Espírito Santo na nossa vida, mais liberdade, daremos para Ele nos dominar, nos guiar, fazer a sua obra em nossa vida. E isso vai nos aproximando de Deus, mais intimidade com Deus, mais poder, mais avivamento sobre nossa vida. Irmãos, que vida maravilhosa é aquela voltada de maneira integral para a formação de um caráter parecido com o de Cristo. Glórias a Deus. E por fim, a posição esperada da igreja diante da influência do espírito da Babilônia é aguardar a volta de Cristo. Nós sabemos que esta dispensação termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Somos pré-tribulacionistas e cremos que Cristo voltará para buscar a sua igreja, vai nos arrebatar nos momentos em que se iniciará a grande tribulação. Então, o crente, irmãos, deve aguardar de maneira espiritual, fiel e ansiosa o regresso do noivo, a volta de Jesus. Isso nos leva, irmãos, quando nós aguardamos, nos leva a ter um sentimento de urgência, um sentimento de preocupação sobre a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Não temos tempo, irmão, para relativizar a palavra de Deus. Não temos tempo para ceder à ideologia de gênero. Não temos tempo para ceder às falácias, às falsas doutrinas, ou nos permitir estar em um falso sistema religioso, influenciado e com exercício de um espírito da Babilônia. Não temos tempo para isso, porque Cristo está para voltar. Estamos nos últimos momentos da igreja. A qualquer momento, irmãos, ouviremos o soar das trombetas e estaremos rasgando os céus nas nuvens para estar com Cristo. Isso nos leva, irmãos, a este sentimento de urgência, a esta necessidade de santificação, de afastamento dessas doutrinas babilônicas, influenciadas pelo espírito da Babilônia, que são danosas, perniciosas para a nossa fé, e crermos cada vez mais na palavra de Deus,
de maneira ortodoxa, de maneira fiel, completa. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a estarmos fiéis diante do Senhor, crendo na sua palavra. Então, quando nós voltamos para o título desta nossa primeira lição, se faz necessária essa citação, a igreja diante do espírito da Babilônia. Nós não estamos isentos, irmãos, dos embates contra esse espírito da Babilônia. Ele está presente nos nossos dias, infelizmente, afronta a nossa fé, infelizmente, afronta o nosso sistema político, religioso, cultural, econômico, afronta, infelizmente. Mas a igreja de Cristo deve portar-se de algumas formas. Nós cremos e aguardamos a volta de Cristo. Nós não negociamos a nossa ortodoxia bíblica, não relativizamos, não permitimos ideologias humanas. Paulo cita na sua carta aos Colossenses sobre como nós devemos nos permanecer fiéis ao Senhor, independente das doutrinas contrárias que possam se apresentar. E esta é a verdadeira fé que possuímos, a fé em Cristo Jesus e na sua santa palavra. O resumo desse terceiro tópico diz que espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, que desenvolva o caráter de Cristo e que cultive a espera pela vinda do Senhor. A nossa conclusão diz que vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e santificar-se para a vinda do Senhor. Que nós, em Cristo, continuemos firmes. Meus irmãos, eu quero, nesse encerramento, antes de nós orarmos, lhe fazer um convite. Se você está nos acompanhando, está assistindo e participando da nossa aula e não nos visitou ainda, eu quero te fazer esse convite. Nós temos cultos aqui toda terça, quinta, todo domingo à noite na nossa sede, mas em todas as igrejas do nosso campo, nos bairros da nossa cidade, você pode ali frequentar um dos nossos cultos, toda quarta, todo sábado, domingo. E em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E ali, irmãos, nós nos apresentamos diante de Deus. E eu creio que será uma alegria para você estar em uma das nossas igrejas e para nós uma alegria recebê-lo. Tenho certeza que você vai sair muito melhor da forma com que você entrou. E também, irmãos, nós que somos alunos da escola dominical, também podemos contribuir com a obra de Deus. Então, os irmãos estão vendo, passou aqui na nossa tela, os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, né, um leitor de QR Code. Os irmãos podem ali enviar o seu dízimo, a sua oferta e abençoar a obra de Deus e também a obra missionária e, logicamente, irmãos, ser também abençoados pelo Senhor. Nesse término, eu te convido, irmão, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, por esta lição que terminamos, mas por esse trimestre que iniciamos, que este assunto, ele fique gravado no seu coração e que de maneira muito fiel você coloque em prática aquilo que o Senhor nos ensina na Escola Bíblica Dominical. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, por ter falado aos nossos corações. Ó Senhor, nós te agradecemos. Fale conosco, Senhor, na continuidade deste dia. Nos abençoe, Senhor. Nos faça compreender a tua vontade. Nos ajuda a colocar em prática este ensinamento, Senhor. A termos vidas que lhe agradam, a buscarmos, Senhor, aguardar ansiosamente a tua volta, a não negociar a nossa fé, a mantermos a ortodoxia da tua palavra. Nós cremos no teu poder, na tua misericórdia. Sê conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, que vocês tenham um domingo abençoado pelo Senhor. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.